Vamos abrir a Bíblia, por favor, em Gênesis capítulo 22. Nós estamos estudando homens de Deus, exemplos de fé, como caminhar com Deus. Esse capítulo 22 é um clássico. Talvez você já ouviu muito sermão nesse texto. Ele é um texto muito especial, muito especial. Algumas perguntas para a gente abordar nesse texto, que antes de ler, a gente já podia ter essas perguntas. Que Deus é esse que pede filhos em sacrifício? Que Deus é esse que pede projeto de vida, plano de vida em sacrifício? Que Deus é esse? Que coisa estranha é essa que a gente lê nesse texto? Um Deus que pede a um pai que mate seu filho. Para a gente que está acostumado com a história, parece uma besteira essa pergunta. Mas essa é a pergunta que um ateu faria. Essa é a pergunta que um budista, hinduísta faria. Como assim? Que tipo de Deus é esse que pede em sacrifício aquilo que a gente mais ama? Vamos ler o capítulo 22 e talvez o próprio texto vá respondendo a gente à medida que a gente vai lendo. Diz assim então as Escrituras: depois dessas coisas, que coisas? Os versículos 33 e 34 do capítulo anterior fala: plantou Abraão tamargueiras em Berseba e invocou ali o nome do Senhor, o Deus da eternidade. E foi Abraão por muito tempo morador lá na terra dos filisteus. Então, depois dessas coisas, de Abraão ter resolvido suas questões, morar na terra dos filisteus, ter feito um altar e adorava a Deus. Abraão tinha terra, tinha cidade, tinha casa, mas tinha um altar. Sobretudo, Abraão tinha Deus, tinha um Deus. Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, depois de 80 quilômetros de caminhada, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperem aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado ao nosso Deus, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Coisa linda, Abraão e seu filho caminhando juntos. Quando Isaque então disse a Abraão, seu pai: ô meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus, o nosso Deus, proverá para si, meu filho. Ele proverá o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. De novo fala que eles estavam juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar
sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, ele tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora eu sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome àquele lugar: O Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e lhe disse: Eu jurei, mas jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, eu jurei que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos, e nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos, e juntos foram para Beceba, onde ali fixou residência. Passadas essas coisas, foi dada a notícia a Abraão nestes termos: Mical, ou Milca, também tem dado à luz filhos a Naor, o teu irmão, Uz, o primogênito, Buz, o seu irmão, Quemuel, pai de Arã, Quezede, Azó, Pildas, Gidlafé e Betuel. Betuel gerou a Rebeca. Estes 8 deu à luz Milca a Naor, irmão de Abraão. Sua concubina, cujo nome era Reumá, lhe deu também à luz filhos: Tebá, Gaã, Taás e Maaca. Nomes bonitos para as mulheres que estiverem grávidas, não? Sugestão só. Vamos orar. Pai, pedimos ao Senhor que sua graça que nos assista, Senhor, e nos fortaleça. Abre os nossos olhos, porque a gente já viu esse texto e a gente já conhece. Eu peço ao Senhor que me use, Deus, conforme o Senhor queira. O formato é teu, o ensino é teu, a palavra é tua, o povo é teu. Então, Senhor, eu sou só o ferramenta, o instrumento. Faz o que tu bem quiseres. Mas, Senhor, te apresenta aqui no nosso meio, te revela, quebra arestas, abençoa pessoas, abençoa a mim também, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Abraão não é mais aquele menino que tinha saído lá da terra de Ur. Você pode dizer assim: mas ele não era menino quando ele saiu de Ur. Era menino na fé. Ele mal sabia quem era Deus, mal sabia, não tinha experiência quase nenhuma. Tinha se consagrado, tinha resolvido viver pela fé. Mas esse percurso até chegar a esse momento foi um percurso cheio de altos e baixos, de problemas, de falta de fé, de tropeços, de embaraços. Não foi aquele tipo de caminho que a gente supõe que um homem de Deus tenha, aquele caminho tranquilo, parece que uma constância sempre só crescendo. Foi um caminho cheio de tropeços, mas foi um caminho de crescimento, não foi um caminho de estagnação. Abraão não simplesmente ficou ali naquela vida de marasmo, conhecendo um Deus distante. Abraão conhecia Deus de perto. Ele foi se relacionando, ele foi ganhando intimidade, e de repente chegou nesse momento. Esse momento depois de ele ter ido até a Filístia, quando ele teve os desentendimentos lá com o rei, porque ele oferece a sua esposa como se ela
se ela pudesse ser oferecida para ser abusada. Então, Abraão lá, de alguma maneira repreendido, e ele faz um acordo de camaradagem com o rei da Filístia, a fim de ficar morando numa região quase fronteiriça já com Canaã, a região de Berseba. Ali ele faz um pacto com 7 carneiros, e ali eles estão prontos para poder viver em harmonia, em paz. Os poços que Abraão que ele cavou, ele podia se servir, eles estão bem. Abraão agora tem um lugar para morar, mas não só tem um lugar para morar, Abraão agora tem a concretização da promessa. Seu filho chegou, está vivendo com ele, eles estão crescendo. Mas Abraão não só tem um lugar e tem um filho, Abraão também tem um Deus que ele pode confiar, um Deus a quem ele pode adorar. E ele precisou aprender a deixar de ser idólatra. Ele saiu de Ur, uma terra de idolatria, uma terra onde as pessoas sacrificavam seus filhos aos ídolos, aos falsos deuses. E ele está agora numa caminhada com o Deus verdadeiro, e ele está aprendendo a adorar a Deus. A adoração, ela exclui a idolatria, e o lugar onde a gente adora normalmente é o lugar onde a gente manifesta o nosso amor, a nossa prioridade, aquilo que a gente envida forças, aquilo que a gente coloca ao coração. O lugar da adoração, o altar da adoração, é normalmente o lugar onde a gente sacrifica a vida, onde a gente potencializa a nossa história. É o lugar onde a gente gasta o tempo, gasta a memória, gasta o esforço, gasta o suor. É o lugar da adoração. E Abraão tinha aprendido que o lugar da adoração era o altar do Altíssimo. É por isso que ele agora tem um lugar para morar, ele tem a promessa concretizada, ele tem o Deus a quem ele se apegou como um amigo, mas ele tem um altar, porque ele adora a Deus. A maturidade espiritual está chegando. Não é mais aquele menino. Passou o tempo em que ele ficava sendo levado para lá e para cá por todo tipo de sentimento, de medo, de ansiedade, de crise, de temores. Agora Abraão começa a caminhar com maturidade, com excelência, pacato, sereno. O altar é o lugar da sua vida. Ele sabe que é adorando a Deus que se vive. Ele sabe que o plano de Deus se consuma na história por meio da adoração, não pelo meio do esforço, não pela dedicação, mas a adoração. Ele está vivendo uma vida que talvez todos nós gostaríamos de viver. Tem casa, tem recursos, meio que está aposentado, tem um filho e tem um lugar para adorar. Mas não se esqueça que ele tem de fato Deus. E que isso foi uma história penosa até chegar aqui, uma história de muitos desencontros, embaraços, de muitos problemas familiares, de crises com a sua esposa, de crises com seus empregados, de crise com o Ló, o seu sobrinho, o filho, de crises e crises e crises, onde em cada uma das crises ele foi aprendendo que podia confiar em Deus, que Deus não era uma abstração, que Deus não era uma ideia, que Deus era uma pessoa amiga, poderosa, cuidadora, zelosa, fiel em todos os momentos, aquele que cuida, aquele que provê, aquele que sustenta, aquele que garante. E o coração de Abraão está pastoreado, ele está sossegado, está na maturidade, está em paz. De repente a gente abre o texto e o que a gente encontra? Deus chamando Abraão, chamando de novo Abraão, e agora chamando Abraão para experimentar, para pôr à prova a sua fé. Eu quero ver agora, Abraão, até onde você chegou na sua amizade comigo. Eu quero ver agora, Abraão, até onde você leva a sério a adoração.
Eu quero saber, Abraão, até onde eu sou de fato a prioridade da sua vida. Abraão, e ele disse para Deus: eis-me aqui. E se você prestar atenção no texto, você vai ver que a vida de adoração de Abraão não é mais uma vida tanto de tentar conquistar, tentar fazer, tentar vencer, tentar projetar, tentar planejar. É uma vida de alguém que ouve Deus, mas também ouve o Filho, e também ouve a história, e ele ouve com ouvidos de alguém que está pronto para viver a vida de Deus. É por isso que há uma prontidão no coração de Abraão, daqueles que caminham com Deus. O mesmo tipo de prontidão que você vai encontrar em Paulo, o mesmo tipo de prontidão que você vai encontrar em Jesus. Eis-me aqui. E Deus diz: Abraão, eu queria lhe levar à terra de Moriá, mas você não vai só. Pega teu filho Isaque, único filho, tu amas ele, pega ele e leva até lá, naquela região montanhosa. Eu vou mostrar um monte para você, e naquele lugar eu quero que você sacrifique Isaque para mim. Irmão, eu não consigo imaginar como foi aquela noite para Abraão. Depois de talvez à tardinha ter ouvido a voz do Senhor e ter tido esse momento de adoração a Deus, de prontidão a Deus, de submissão a Deus, agora Deus tinha chamado ele para o caminho que nenhum de nós gostaria de ir. E talvez durante aquela noite, aquela lágrima serena que escorre pelo canto do olho deve ter encharcado o seu lençol, o seu travesseiro, enquanto ele adorava a Deus noite adentro, falando com Deus: seja feita a tua vontade. Mas com o coração pacificado, com um consolo que só o Espírito pode dar. Madrugada, talvez o coração daquele que está ansioso por se agradar de Deus, ansioso por buscar ainda um pouco mais a Deus. Alta madrugada, Abraão se levanta, ele vai cortar lenha. É um homem de mais de 100 anos, ele está cortando lenha, preparando o sacrifício. Seu filho é o sacrifício. Então ele prepara tudo, acorda Isaque: vamos lá, filho. O filho diz: vamos, pai, a gente vai sim sacrificar lá no monte, a gente vai junto. Vamos lá, filho. Vamos sim, pai. Chama lá 2 servos, prepara um jumento, madeira, fogo, cutelo, o jumentinho, alguma provisão de comida. O caminho são pelo menos 80 quilômetros, a estrada deserta, aquele lugar quente, ensolarado. Não é um caminho que normalmente um filho, especialmente um adolescente, teria vontade de ir. Fazer o que lá, pai? Ah, não, peraí, eu prefiro ficar aqui. Aqui tem um videogame, aqui tem os meus colegas, aqui tem meus amigos, aqui tem as minhas coisas. Para que fazer essa jornada 80 quilômetros debaixo do sol quente, calor, suor? Quero não, pai, quero não mais. Isaque foi criado vendo seu pai adorando a Deus. A adoração a Deus na casa de Abraão era sinônimo de alegria, era alguma coisa que mexia com o coração da casa, porque Abraão era amigo de Deus, ele amava estar com Deus, e por isso Isaque foi criado dentro dessa esfera, dessa atmosfera. Ir adorar não era ir fazer alguma coisa que é chata, enfadonha, cansativa, era se relacionar com Deus. E nessa criação de Isaque, quando Abraão diz: vamos um pouquinho mais distante, Isaque, para a gente sacrificar ao Senhor, para a gente adorar, Isaque fala: hashtag tamo junto. Vamos sim, a gente vai, e vai junto mesmo. Irmãos, esse negócio é lindo. Como assim?
um filho adolescente com um pai já ancião, e eles caminham juntos como amigos. O texto diz por 2 vezes que eles estão juntos. Isso quer dizer que talvez atrás ou à frente da comitiva, o jumentinho lá com os 2 servos carregando algumas coisas, e os 2 estão aqui como companheiros, conversando, trocando miudezas, aquecendo o coração, estão falando da vida. Mas o que é que eles têm para conversar? O que está evidente para os 2 é o sacrifício. Talvez eles conversam sobre Deus, talvez eles estejam sonhando a respeito da vida com Deus. Talvez Isaac está aproveitando aquela oportunidade para ouvir das histórias de Deus com Abraão, quanto Deus era presente, quanto Deus era fiel, um Senhor absoluto. E aquele negócio vai enchendo o coração de Isaac enquanto ele caminha com Abraão. E de repente ele fala: pai, eu sempre vejo a gente sacrificando, a gente sempre vai lá e adora a Deus, e eu estou vendo aqui, eu estou vendo a lenha, estou vendo o cutelo, fogo, e cadê o cordeiro? Cadê? Quando Isaac pergunta para Abraão: ô pai, Abraão diz: eis-me aqui, filho. Ele está pronto para a vida, ele está pronto para qualquer coisa que Deus demande dele. Cadê o cordeiro, pai? Então Abraão, que está ensinando o seu filho a caminhar com Deus e a crer na fidelidade de Deus, o Deus da providência, o Deus que é Senhor, ele diz, talvez com o coração embargado, talvez com um nó na garganta, com a dificuldade imensa de tirar as palavras, ele diz: filho, o pai vai prover, não vai faltar não, vai ter. Deus vai prover, filho. Meu Deus, como deve ter sido difícil pronunciar aquelas palavras. Imagina aquele senhor olhando para o filho que ama tanto, aquele filho amado do coração, olhando para ele pensando: é você o sacrifício, filho. Mas ao mesmo tempo, ele crendo num Deus fiel, soberano, poderoso, real, amigo pessoal, e dizendo: filho, Deus nunca falhou, filho. Deus nunca parou, a sua promessa se concretiza, filho, Ele vai estar lá, o nosso Deus vai estar lá. Irmãos, Ele caminha com o filho em direção a Deus. É por isso que ele caminha com o filho em direção ao altar. Pessoas que caminham com seus filhos, caminham com seus amigos, caminham com suas esposas, caminham com sua família em direção a Deus, caminham em direção ao altar, ao sacrifício, caminham em direção à prontidão, caminham em direção à entrega, caminham em direção à consagração. E Isaac topa, porque não há incoerência entre a palavra do pai e o que ele via na vida de casa. Ele está dizendo: Deus proverá. E Isaac tinha na experiência de casa que Deus realmente chegava junto, que Deus realmente supria, que não faltava. Então Isaac diz: está tudo certo, não tem problema não, vamos seguindo adiante. Mas irmãos, quando chega na hora de preparar o sacrifício, pega as pedras, forma um altar, pega a madeira que Isaac vai levando, põe sobre o altar. Chegou a hora de amarrar o sacrifício. Quem vai ser amarrado? Você imagina um senhor de mais de 100 anos pegando um adolescente marrudo, forte, que caminha 80 quilômetros, então ele tem saúde, energia física. Você imagina um senhor de 100 anos pegando um moleque desse, dizendo assim: deixa eu amarrar aqui sua mão, filho. Há uma disposição em Isaac, não só há uma disposição em Abraão, há uma disposição em Isaac.
Isaac também está se oferecendo para o sacrifício. E não venha pensar aqui que Isaac não sabe o que é aquele ritual, porque a Bíblia diz para a gente, antes de começar o texto, que Abraão ia para lá adorar a Deus. Então Isaac já sabia o que era isso. E quando o pai pega as suas mãos e prende, ele sabe que é ele o sacrifício. Eu só consigo imaginar essa cena de Abraão pegando seu filho e amarrando as suas mãos, banhado em lágrimas. Aquela lágrima do consolo de um Deus que é fiel. O texto de Hebreus diz que quando Abraão se despediu dos seus servos e disse assim: nós vamos e nós voltaremos. O texto de Hebreus diz que Abraão cria que Deus é fiel e que Deus iria ressuscitar Isaac dentre os mortos. Ou seja, Abraão tinha um tipo de fé, não ingênua, mas uma fé na concretude da promessa. Deus não falha, e se eu tiver de matar o meu filho, como de fato eu estou disposto para fazer, eu sei que o meu Deus não vai faltar. Ele ressuscita o meu filho, Ele traz de volta a vida, Ele está pronto. E o seu filho Isaac, que vai seguindo o seu exemplo, vai crescendo na promessa, ele está pronto para o sacrifício. E então ele amarra, põe no altar, e quando ele puxa o cutelo, então mais uma vez a voz, o anjo, o Senhor fala: ô Abraão, eis-me aqui, Senhor, eu estou pronto, eu vou sacrificar. O Senhor é mais importante para mim. Eu amo o Senhor. O Senhor eu adoro. O meu filho eu amo, mas o Senhor eu adoro. Eis-me aqui. É o filho que o Senhor quer? Eis-me aqui. Irmão, você acha que Abraão disse eis-me aqui como? Você acha que foi com um sorriso nos lábios ou foi com as lágrimas descendo? É o seu filhinho querido que vai ser imolado e morto. Ele disse: eis-me aqui, pai. Eu amo o Senhor. Eu amo Isaac, mas o Senhor eu adoro. Eis-me aqui. E então o anjo disse para Abraão: para com isso, eu não quero esse sacrifício, não do teu filho. Eu vou sacrificar meu filho, Abraão, não o seu. Eu vou matar meu filho, Abraão, não o seu. Eu tenho um cordeiro para substituir o seu filho. Eu tenho Jesus que substitui seu filho. Eu tenho Jesus que substitui o filho, substitui a vida, substitui qualquer pessoa. Eu tenho meu filho, não o teu, Abraão, o meu. Você não precisa matar. Quem vai matar sou eu. Eu vou matar o meu filho por amor aos homens, por amar você, Abraão, você, Isaac, você que está aqui na igreja. Por amar você, eu vou matar meu filho. Lá no monte eu vou matar meu filho. Eu nem consigo imaginar como foi desamarrar a mão de Isaac. Eu não consigo nem imaginar eles pegando aquele cordeiro e preparando ele para o sacrifício. Como eles estavam juntos, como aquela experiência marcou profundamente o coração dos dois. Um filho que olha para o pai e diz: ele ama mais a Deus e adora mais a Deus do que qualquer coisa nessa vida. E isso impacta a vida, mas impacta profundamente a vida. Deixa eu perguntar para você, pai, educador, mãe,
Para quem você cria seus filhos? Não para o quê? A gente pensa que as coisas com as quais a gente tem preparado os nossos filhos, as coisas com as quais os nossos filhos vão lidar, a gente pensa que essas coisas, elas são simplesmente coisas. Então os pais dizem: eu estou preparando meu filho para o mercado de trabalho, eu estou preparando meu filho para essa concorrência que acontece aí, estúpida, dentro do planeta. Eu estou preparando meu filho para ele ser competente, para ele ser o melhor. Meu filho precisa ser bom naquilo que faz. Eu estou preparando meu filho para ter sucesso. Eu estou preparando meu filho para ter condições nessa vida. Eu estou preparando meu filho para a vida. E a gente acha que a gente está pensando que está preparando o filho para as coisas. Mas na verdade a pergunta é: para quem? Porque todas essas coisas com as quais nós lidamos, todas elas têm um ídolo. E não me entenda mal, eu não estou falando que tem um demônio, não. Eu estou falando que tem um ídolo, alguma coisa dessa que vira idolatria. O dinheiro, o status, a performance, o crescimento, o sucesso, os recursos, os bens materiais, a projeção, o planejamento, cada uma dessas coisas vira ídolo. E por isso eu pergunto de novo: para quem nós estamos preparando os nossos filhos? Para que ídolo estamos preparando os nossos filhos? Tem uma pessoa daqui da igreja que diz assim: filho é feito balão, a gente prepara e depois a gente solta. Eu prefiro esse adágio do que um outro adágio que diz que a gente cria filho para o mundo. Os filhos vão sair de casa. Talvez alguns aqui já tenham seus filhos fora de casa, já cresceram, já amadureceram, já estão aí. Eles vai chegar a hora. Mas eu volto a perguntar para você que tem a oportunidade de caminhar junto com o seu filho, para você que tem a oportunidade ainda de subir um monte e sacrificar junto com o Senhor ou para o Senhor, para quem você está criando o seu filho? Você vai sacrificá-lo no altar de Mamon? Você vai sacrificá-lo no altar do sucesso? Você vai sacrificá-lo no altar do vestibular, do SSA? Você vai sacrificá-lo em que altar? Porque um dia a gente vai entregar. Aonde a gente vai entregar? A quem a gente vai entregar? Abraão é amigo de Deus. Amigo. É melhor sacrificar a Deus. É melhor entregar a Deus. E Isaac se entrega. Aqui a gente vê duas esferas onde normalmente a gente pode estar inserido na caminhada com Deus. Uma é a esfera de Abraão. É quando a gente olha para as coisas que a gente tem conquistado. Talvez a gente ganhou ao longo da vida, ao longo dos anos, uma boa reputação. Ou a gente conseguiu amealhar algum tipo de recurso financeiro, ou algum tipo de patrimônio. A gente conseguiu algum nível de competência, títulos. Ao longo da vida, talvez a gente projetou coisas e a gente continua sonhando e projetando ideais. Nós vamos fazer assim, nós vamos chegar lá, nós vamos conquistar aquilo, nós vamos passar por essa crise fazendo desse jeito, agindo dessa maneira, nós vamos chegar lá. E a postura de Abraão, de um homem que caminha com Deus, é pegar as coisas mais preciosas e entregá-las e sacrificá-las ao Senhor. Deus,
é para ti. Eu não estou só abrindo mão, eu estou matando. É para ti. Toma, Senhor. E a outra esfera de caminho com Deus é a de Isaac. É quando não apenas a gente sacrifica as coisas, ou mesmo sacrifica os nossos maiores amores, mas quando a gente mesmo se sacrifica, quando a gente está disposto a entregar a nossa vida, e não apenas as coisas ou as pessoas com as quais a gente vive, mas quando é o nosso corpo como sacrifício vivo, é a nossa história, é o nosso tempo, é o nosso ideal, é o nosso sonho, é quando aquilo que nós somos é sujeito a Deus, é entregue a Deus. Senhor, eis-me aqui, pode me matar, pode me gastar, pode me usar, eis-me aqui, faça o que o Senhor quiser. Abraão, Isaac estão ensinando para a gente como é que se caminha com Deus, adorando a Deus. Era uma prova, não era uma prova para provar, mas era uma prova para ensinar, para apaziguar, para pastorear, uma prova para marcar e dizer: é assim que eu caminho com Deus, é assim que eu vivo com o Senhor. E de repente, irmãos, Deus irrompe do céu, e envolto ao sacrifício do Cordeiro substituto, enquanto Deus vê o sacrifício do Cordeiro que Ele providenciou para a adoração no nome dEle, Ele diz para Abraão: eu estou jurando por mim mesmo, eu estou aqui colocando a minha palavra, eu vou abençoar as nações por meio da sua família, Abraão. Eu vou fazer de você uma bênção para a terra toda, Abraão, porquanto me amaste e não me negaste o teu único filho, o teu amor. Eu farei de você uma bênção. O que eu disse para você lá em Ur, agora eu volto a dizer e reafirmo, jurando pelo meu próprio nome, que você será assim. Irmãos, como é que a gente vai ser bênção sem adoração, sem entregar as nossas prioridades e os nossos amores e os nossos ídolos a Deus? Como a gente vai ser bênção se a gente não entregar a nossa própria história, a nós mesmos, o nosso próprio corpo a Deus? Como vamos ser bênção? O texto acaba dizendo que as famílias da terra seriam abençoadas. Esse ano de 2015, dados impressionantes, alarmantes para a gente pensar. Quanta coisa trágica está acontecendo no planeta Terra. Quanto o planeta Terra está precisando de pessoas que caminham com Deus em adoração e são bênção na terra. Dados da ONU: 51 milhões de refugiados em 2015. Você sabe o que é isso, irmão? 1/4 da população brasileira. 51 milhões de refugiados, de gente que perdeu tudo. Talvez não tenha perdido a família, e olhe lá, 51 milhões. 250 milhões de cristãos perseguidos. Mais gente do que a população do Brasil. 2015, 250 milhões de cristãos perseguidos, com a navalha no pescoço. E quando se tem encontro com essas pessoas, o testemunho delas é mais ou menos assim:
Nós estamos prontos para morrer por Jesus. Outro dia eu recebi um WhatsApp do pastor Ronaldo, que tinha passado por um desses países de grande perseguição, tinha dado lá uma conferência, uma consulta para ajudar os plantadores de igreja nativos. E ele disse que perguntou assim: o que é que vocês vão fazer? A gente está ouvindo os tiros do Estado Islâmico. A gente está ouvindo, eles estão aqui na fronteira da gente, está aqui bem pertinho. A gente ouve. O que é que vocês vão fazer? E eles disseram: a gente não pode arregar. A gente está pronto para morrer por Jesus. Quando eles olham para a nossa igreja, a igreja do Ocidente, nós que supomos ser uma igreja saudável no Brasil, supõe a igreja evangélica ter passado por um avivamento. Quando ele olha para essa igreja do Ocidente, eles dizem assim: nós temos orado pela igreja do Ocidente, para que os cristãos se convertam e aprendam a desfrutar Jesus Cristo como seu bem maior. Eu e você descobrirmos como Jesus é um bem muito maior do que a nossa própria vida. Prontos para andar com Jesus, prontos para entregar a nossa vida a Jesus, prontos para sacrificar no altar de Jesus os nossos maiores bens, filhos, recursos, patrimônio, história, corpo, vida. Você que está aqui, quer fazer isso, irmão? Entregar ao Senhor tudo o que você tem, entregar ao Senhor. O Senhor pode mexer na minha empresa, pode mexer nos meus projetos, pode mexer no meu emprego, pode mexer nos meus recursos, pode mexer, Senhor. Faça o que o Senhor quiser. Pode mexer nos meus planos, nos meus projetos, pode mexer, faça o que o Senhor quiser. O Senhor pode mexer no meu filho, pode mexer na minha filha, pode mexer na história da minha casa, pode mexer, faça o que o Senhor quiser. Será que a gente pode dizer para Deus: Senhor, pode mexer comigo, pode mexer tudo na minha vida, faça o que o Senhor quiser? Penso que hoje Deus vem visitar a Igreja das Graças. Chegando aqui, Ele chamou o meu nome e o seu. Como é que a gente responde? Eu só posso dizer para Deus: eis-me aqui. Eis-me aqui. Vamos orar. Se você pode responder para o Senhor hoje, pelo menos assim um pouco como Abraão respondeu, como Isaac respondeu, eu queria convidar você a ficar de pé. Eu queria orar por você. Se você é que está dizendo isso: Senhor, eis-me aqui. Pode mexer, Senhor. Pode mexer. Eu quero mesmo me entregar. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Fique de pé. Eu queria orar por você. Ó Senhor, Tu és tão lindo, Senhor, tão maravilhoso, que quando a gente está assim na Tua presença, a gente tem coragem de qualquer coisa, Deus. É por isso que a gente quer te pedir que quando a gente sair daqui, a gente não saia da Tua presença. A gente está querendo que o Senhor interaja conosco na vida.
pedir que o Senhor faça qualquer coisa na nossa vida que para o Senhor é valioso. Senhor, talvez Tu queiras mexer com estruturas nossas, talvez Tu queiras mexer com a nossa casa, até mesmo com a nossa saúde, o nosso corpo. Senhor, eis-me aqui. Faça o que o Senhor quiser, desde que seja para a Tua glória, desde que seja para as famílias da terra serem abençoadas por causa do Teu nome. Senhor, eis-me aqui. Faça tudo, Deus, e nos mova juntos em direção ao Teu altar. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém.